Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para contar uma super novidade para vocês. Eu estou com esse novo canal, Costure com a Zenaide. O propósito desse canal é ajudar vocês a costurar suas próprias roupas. Então, se você tem dificuldade em alguma roupa, algum tipo de acabamento, em como fazer, em como transformar, vocês vão deixar os seus pedidos aí nos comentários e eu vou pegar essas informações para gerar conteúdo. Então, assim, é muito importante a companhia de vocês, o compartilhamento de vocês, o like de vocês, isso vai ser muito importante para mim. Então, assim, o curso Zenaide é uma outra coisa, continua também na ativa, mas lá eu vou deixar somente para moda íntima, praia e fitness. No outro canal, continua sendo mais voltado para malharia, né, no geral. E esse aqui eu vou ficar focada somente para ensinar tecido. Então, quem tiver assim, começando do zero, esse é o lugar para vocês continuarem, porque eu estou começando do zero com vocês a partir de hoje. Nós vamos aprender juntos, tá bom assim? Então hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre a máquina, a coordenação motora, e nos próximos vídeos nós vamos desenvolvendo. Antes de eu ir na máquina, eu vou pegar aqui duas canetas, uma folha de papel sulfite e vou juntar essas canetas. Inclusive algumas pessoas preferem usar com a borrachinha. E aí você pega as canetas de uma só vez e faz um traço reto. Dá o espaço da régua, faz outro traço. E assim sucessivo, vocês fazem quantas listinhas, quantas linhas vocês queiram, para poder sentir que já está seguro. Quando você perceber que já está segura na costura reta, aí nós vamos para a costura curva. Então aqui esses traços retos para fazer o treinamento da coordenação motora. Aqui eu peguei também uns pires, né? Eu tenho a curva francesa e tenho os pires. Por exemplo, eu não tenho uma curva francesa em casa. Pega uma xícara, pega um pires, pega um prato, pega alguma coisa redonda, porque aqui eu já vou ensinar vocês coordenarem em círculo, que é para quando vocês estiverem costurando, moderar bem o pé. Então aqui eu peguei o pires menor, aqui eu já posso pegar o pires médio, vou usar uma outra cor de caneta. Bom, aqui o detalhe de não ser transparente ficou próximo, mas isso aqui não é um problema ter ficado próximo. O segredinho é conseguir fazer esse círculo direitinho. E aqui eu já vou posicionar meu prato, o pratinho de sobremesa, um pouco mais acima, para poder fazer um círculo maior. Outras pessoas, então aqui eu fiz 3 círculos, um menor, um médio e um grande. Outras pessoas preferem, ou não, também pode treinar a mão livre, né? Por exemplo, se eu não tenho algum objeto que possa me auxiliar, eu posso pegar a minha caneta ou um lápis bem firme aqui, ó, e fazer um círculo. Aí eu vou desenhar aqui um caracol. Igual desenhei um caracol, meio tortinho, mas desenhei. E posso fazer direto. Aqui com a curva francesa, eu já pego, posiciono ela aqui no papel também. Ela não vai... O papel não cabe ela inteira, então só vou pegar uma parte mesmo. Isso aqui, no caso, já é mais prático, porque... Já é mais prático de riscar, porque é uma peça mais reta. Então até aqui eu vou riscar de rosa e essas partes internas eu vou riscar com a caneta verde. Pronto. Então aqui eu usei a minha curva francesa. Vou agora lá na máquina
vou explicar um pouquinho sobre a máquina primeiro e depois nós vamos fazer um treinamentozinho, primeiro na linha reta e depois nos círculos e na curva francesa. Nesse novo canal Costure com Zenade, como eu já havia falado, o objetivo é ensinar do zero, então ensinar uma coisa a cada vez. E aqui na máquina, veja que a máquina está assim completamente sem linha, ela não tem nada. Vamos que você em casa só tenha uma máquina que faça a costura reta. Você já pode fazer esse exercício, você já pode comprar seu tecido, depois fazer sua roupa, independente dela ter zigue-zague ou não ter zigue-zague. O objetivo aqui é costure com a máquina que você tem em casa. De repente ela está no armário já há muito tempo e você está com ela lá encostada. Então tira sua máquina do armário e vamos costurar juntos. Para iniciar, eu vou colocar minha folha de papel aqui embaixo. Vou descer o calcador e vou baixar a agulha aqui, ó, porque por enquanto eu não tô costurando nada, eu só tô treinando minha coordenação motora. Então aqui eu vou guiar a folha, assim como se eu tivesse guiando o tecido e vou costurando aqui, ó, em cima dos traços. Uma coisa que é super importante, à medida que você guia a direção, você guia também o modo de acelerar. Então, se você pisar muito veloz, você não vai conseguir guiar reto. Se você pisar o acelerador da sua máquina devagar, você consegue fazer uma costurinha mais reta. Então, aqui, ó, veja que tá furando o papelzinho. Agora eu já vou fazer um pouquinho mais veloz, então assim, você vai gradativamente. Primeiro você inicia bem devagarinho, aí depois quando você já se sente segura, você já começa a acelerar com um pouco mais rapidez. E assim vai melhorando sua coordenação. Uma coisa que é super importante, que talvez alguém pode estar assistindo e falar assim, que bobagem ensinar coordenação motora. Não é bobagem, pessoal. Observe uma coisa, o papel, ele está aqui dentro da base da máquina. A mesma coisa seria se eu estivesse usando o tecido. O tecido tem que estar sempre dentro da base da máquina, para que a nossa coordenação fique melhor. E nosso modo de manusear também acompanha as linhas e as curvas quando for a vez de curvas. Então, trabalhar sempre com tecido dentro da base. Terminei aqui a costura reta, né? O treinamento da costura reta. Veja por baixo como ficou minha folha de papel. Até porque eu usei uma agulha número 14 para ficar mais furadinho, assim, para visualizar melhor. Agora eu vou pegar a outra linha, a outra folha do círculo. Então eu coloco minha agulha aqui em qualquer parte. É um círculo, então tem que começar e parar no mesmo ponto.
Então, qual é o segredinho? É guiar com mais tranquilidade, manter o pé mais calmo na hora de acelerar e sempre tá ajudando o volante da máquina com a mão. Então aqui ao iniciar eu já vou, ó, acelero devagarinho. Porque se eu acelerar muito depressa, eu não consigo seguir esse ciclo. Encontrei aqui o primeiro ciclo, agora vou pro segundo. Encontrei. E aqui, quando eu chego no terceiro, né? No terceiro, no quarto, independente da quantidade de círculos que vocês desenham aí, vocês vão começar a perceber que você já pode acelerar com uma velocidade mais, um pouquinho a mais. Então, aqui, ó, já inicio tranquilo, depois eu já vou aumentando a velocidade. Encontrei aqui, agora que eu encontrei aqui, eu faço a mesma coisa. Mostro vocês o lado avesso, para você ver que o círculo tá feito direitinho, ó. Depois desse treinamento aqui, eu já vou para uma curva maior, no caso, aquela que eu desenhei da curva francesa. Como eu falei, eu desenhei aqui porque eu tenho, não significa que você tem que usar a curva francesa. Você pode pegar qualquer coisinha em casa, até uma colher e riscar em volta, para poder treinar essa coordenação motora. Então, vamos aqui, eu vou começar aqui dessa parte e vou... Vejam que essa parte aqui é a menor, então a menor eu tenho que ter um pouco mais de coordenação, porque eu não posso acelerar muito, que eu vou fazer uma curva logo aqui, então eu tenho que ir bem mais devagarinho. E muitas vezes parando um pouquinho, ó, parando e ajudando o volante com a mão aqui. Deixo a agulha dentro do papel, viro o calcador um pouco para poder fazer essa voltinha. Então, tudo isso requer uma certa habilidade. E essa habilidade só praticando. Agora que eu encontrei, veja que eu tive que ir com bastante cuidado. Esse foi o menor, esse já é o médio. Aqui já é uma curvinha bem pequena, então tem que parar, levantar o calcador. Quando chega nos cantinhos assim, ó, quando é uma curva inclinada, aí tem que parar, levantar o calcador para poder conseguir fazer a volta. Encontrei. Agora vou pro terceiro. Bom, encontrei aqui as três curvas aqui do meio. Agora eu vou começar dessa e dar a volta nele todo aqui. Então vamos lá. Sempre observa, ó, quando chega na curva menor, eu tenho que pausar mais o pé, tem que segurar um pouquinho o volante para não continuar muito rápido. E eu tenho que ir virando, ajudando também, virando o calcador. Assim, volta e meia eu tenho que parar o calcador, levantar a agulha aqui, levantar o calcador aqui e deixar a agulha dentro do papel, da mesma forma que a gente faz no tecido.
agora já ficou super fácil, porque agora eu já peguei uma linha praticamente reta. Bom, aqui eu já fiz meu exercício com a curva francesa, esse é o lado direito, o lado avesso do papel, observa como ficou o desenho, bem nítido. E para isso vocês observaram que eu tive que ir pausando, tanto o acelerador quanto o volante da máquina, levantando, volta e meia, levantando o calcador para poder conseguir fazer as curvas. E é dessa forma que a gente também fazemos com os tecidos. Por exemplo, aqui se fosse no tecido, para ele fazer essa curva bonitinho para me virar, eu teria que dar um pique. Então, isso aqui é exercício só para começar. Para aprender de verdade, depois nós vamos para o tecido. Antes de irmos para o tecido, eu vou aproveitar que a máquina está sem linha e vou explicar como que troca a agulha. Aqui, ela está toda desenfiada. Toda vez que vocês forem trocar a agulha, segura com a mão esquerda e com a mão direita você folga esse parafusinho aqui, ó. Tirou a agulha, vai observar que na frente da agulha ela tem um lado mais robusto. A parte de trás da agulha, ela tem um lado chato com a numeração, ó. Então aqui ela é retinho, tem um outro pedacinho aqui embaixo também um pouquinho chato, um pouquinho para dentro. Então isso aqui identifica que é a parte de trás e essa barriguinha aqui com essa valetinha indica que é a frente. Então toda vez que eu vou colocar a agulha de volta, vamos supor que tivesse quebrado e estivesse trocando, ó, é só segurar a agulha retinha, normal, coloco ela aqui, assim que o cabinho dela sobe, eu fixo o parafuso de volta. Fixei o parafuso, agora sim posso explicar para vocês como encher a bobina, como colocar a linha na máquina, fazer a passagem de linha. Então aqui nós temos uma bobina. Para mim encher a bobina, eu vou passar a linha aqui, ó, embaixo, dou a volta. Nesse modelo de máquina já mostra aqui em cima um X, né, formando um X, que é isso aqui que eu vou fazer agora, ó, um X, ficou assim. Aí eu venho com minha bobina e coloco a linha aqui dentro. Quando eu coloco a linha aqui dentro, eu trago ela para o enchedor, aqui. Coloco ela aqui no enchedor, encosto ela nessa plaquinha de metal, ó, aqui. E cá, dentro vou virar a máquina aqui para mostrar para vocês. Aqui dentro, nesse modelo de máquina, ela tem o lugar de colocar o dedo, ó. Então, dentro do volante da máquina, eu coloco meu dedinho aqui, jogo essa peça para dentro, para poder isolar a agulha, ó. Aí, quando eu giro o volante, eu girei o volante aqui, mas a agulha, ó, não sai do lugar, porque eu já isolei a agulha, tá? Então, toda vez, cada máquina tem um estilo. Tem máquinas mais antigas que a gente tem que segurar e folgar, né, esse volante. Já essa aqui é só colocar para dentro. Tem outras que tem que puxar também. Então, assim, vai variando de acordo. Aos poucos, nós vamos aprendendo um pouco de cada. Bom, aqui agora que eu já isolei, eu seguro essa linha e começo a acelerar, ó. A partir do momento que começa a acelerar e ela já começou a enrolar na bobina, eu posso já cortar essa ponta e deixo seguir. Então, vocês perceberam que eu não estou segurando a linha e ela de repente parou, ó. Eu posso insistir aqui que ela vai ficar travando, por quê? Já encheu o suficiente. Então agora eu volto essa bobina para cá, volto também o volante, né? Destravo ele aqui para poder a agulha girar, corto essa linha e abro a chapa da máquina. Veja que aqui dentro não tem bobina. Tiro essa bobina daqui e na mesma posição que eu enchi a bobina no sentido anti-horário, eu trago ela aqui e coloco dentro da caixinha.
E dentro dessa caixa de bobina, ela tem uma fendazinha onde eu preciso firmar o meu dedo indicador aqui na bobina e com a mão esquerda eu trago a linha para ela passar aqui por trás, ó, por trás dessa fenda. Passou aqui, eu vou agora fechar a tampa da minha máquina e vou tirar isso aqui, ó. Isso aqui só foi mesmo para travar a linha um pouco, para firmar, para poder encher a bobina sem embolar. Então, tiro isso aqui, mantenho minha mão direita firme, segurando a linha lá atrás. O pé calcador, o correto é estar levantado, porque quando ele tá baixo, o tensor entra, então a linha vai passar com dificuldade. Quando ele tá levantado, o tensor abre e aí a linha passa com mais facilidade, mas eu tenho que estar firmando ali atrás. E aí é só seguir as setas, ó. Aqui eu estou na segunda seta, passei aqui, agora eu vou para a terceira seta, para a quarta, chego aqui no estica-fio, já desço, que é a quinta, aqui ó, desço. E na sexta eu dou 2 voltinhas, 1, 2. Terminou aqui, eu passo por trás desse arinho e vou descer o calcador agora e enfiar a agulha. Enfiei a agulha. Antes de eu fazer qualquer outra coisa, eu já pesco a linha, giro o volante da máquina e puxo a linha, ó, que tá aqui na bobina, pra fora. Então ela veio aqui junto. Aí eu pego a ajuda de alguma coisa, de uma pinça, ou do próprio abridorzinho de casa, ou da tesoura. Pego essas 2 linhas, passo pela fenda também da sapata da máquina e jogo para trás. Então, qual é o segredo de sua máquina não ficar toda hora desenfiando a agulha? O truque tá aqui, ó, o defeitinho tá aqui. Se você deixa seu estica-fio sempre baixo e você deixar a sua linha curta, toda vez que for iniciar uma costura, quando você faz isso, ela foge da agulha. Aí você começa a aborrecer e falar assim, minha máquina tá com problema. E a máquina não está com problema. Apenas está faltando uma observação, que é olhar isso aqui. O estica-fio terminou de passar a linha na agulha, deixa o estica-fio alto e joga essas linhas para trás, para você não ter esse problema. E outro treinamento, que é muito importante, porque aqui eu mostrei num papel, agora eu quero mostrar no tecido. Então, peguei aqui um retalho de tecido e vou simular aqui uma barra, uma bainha, né? Então, quando vocês vão fazer uma bainha, geralmente a gente dobra o tecido e aí vocês tomam como base uma dessas linhas aqui da própria chapa da máquina. Observe que a máquina ela tem 4 linhas aqui na chapinha. E tem máquinas que não tem nenhuma linha. Aí você tem que usar outros meios. No caso, quando não tem, você pega uma fita um durex colorido de preferência, coloca na direção que você quer se basear. Por exemplo, se minha máquina não tivesse aqui, eu já poderia deixar essa fita aqui para servir de guia. E aí, já iria colocando a barra da minha roupa aqui, né? E vou costurando. Então, o segredo agora não é olhar para a agulha, e sim olhar se a dobra do seu tecido tá paralelo à linha guia, que no caso, eu tô usando agora essa fita como dica. Vamos lá. Quando fazemos bainha, o comprimento do ponto geralmente é o número maior, médio ao grande. Por exemplo, se sua máquina, o maior número dela for o 4, você trabalha com 3. Essa máquina aqui, o maior número dela, do comprimento do ponto, é o 5. Então, 5 eu vou usar para franzir e 4 eu vou usar para fazer as bainhas. Então, vamos treinar no 4. Ó, aí eu costuro. Quando eu termino aqui, a minha bainha tá bem na pontinha e está reta.
tá retinho, ó. Mas, isso aqui foi só uma dica, né, de vocês, caso a máquina não tenha linha. No normal, essa minha máquina aqui, ela tem quatro linhas guias, no caso. Então, a primeira linha eu chamo de a medida da sapata da máquina. Então, no meu costume de falar, eu falo assim, siga um pezinho de máquina. Por quê? Porque muitas vezes eu nem olho a linha guia, eu olho a sapata da máquina. Então, se eu falar assim, faça uma costura na medida da sapata da máquina, vocês estão fazendo a costura na medida de 1 centímetro. Então, deixa o tecido bem junto ao pé da máquina, aqui a dobra, segue reto. E sempre vigiando não a agulha, mas sim se o tecido está paralelo à sapata. Quando termina a costura, aí aquilo que eu falei, olha o estica-fio onde tá. Primeiro você gira o volante da máquina, coloca o estica-fio aqui no alto e levanta o calcador e puxa o tecido para trás. Na própria máquina, ela tem um cortadorzinho aqui atrás, uma faquinha que corta ali. Caso não tenha, você use tesoura mesmo, ou tesoura de picote. Agora, isso aqui eu fiz uma bainha bem estreita, de 1 centímetro. Aí vamos que eu queira fazer uma barra larga. Aí, como que fazemos uma barra larga? Você pode usar toda a medida aqui da chapa da máquina como base. Vou dobrar mais o tecido. Então, tá aqui, ó. Vou colocar o tecido na largura da chapa da máquina. Aí, eu vou fazer minha costura, olhando sempre se o tecido tá acompanhando a medida da chapa, ó. Aí eu preciso fazer mais devagar, principalmente se ainda não tiver prática, pra bainha não ficar torta. Quando termino, vou conferir se a largura da barra tá igual, e aí vocês vão ver que está igual, ó, tanto no início quanto no fim. Então, ela ficou na mesma medida. E assim sucessivo. Então, isso aqui é um treinamento mesmo para quem está iniciando, para pegar coordenação motora, para pegar controle no pé da máquina. Mas a máquina não é só isso. Eu expliquei como encher a bobina, como tirar a agulha e colocar de volta, como passar a linha. Mas a máquina ela tem outras funções, então, tanto para costura reta quanto para o zigue-zague. E algumas costuras decorativas nessa máquina tem. Mas caso sua não tenha nada disso, não se preocupe que você vai fazer suas roupas do mesmo jeito, né? Mas aqui eu já vou mostrar uma outra coisa. Vamos supor que isso aqui não é uma bainha. Eu vou cortar isso aqui fora. Não fosse uma bainha, fosse a sua roupa já fechada e você poderia me perguntar: ah, Zenaide, eu não tenho um overlock, o que eu faço para dar o acabamento? Você vai reduzir o comprimento do ponto para 1,5, vai colocar no zigue-zague médio aqui, onde está a direção das 2 agulhas. Se sua máquina não tiver essas pontinhas de 2 agulhas, você pode tomar assim mais próximo pro final, mas não vai até o final, porque senão fica muito grande. Então deixa aqui no meio. Aí tem outro segredinho que eu vou tirar a sapata da máquina para você compreender. E também já vai valer como dica de como tira e como coloca a sapata da máquina. Quando vamos tirar a sapata da máquina, a gente pressiona de baixo para cima, ele solta, ó. Ao soltar, vocês vão ver que aqui na chapa da máquina ela tem uma abertura bem grande. Então, se eu for fazer um zigue-zague, né, tampando toda essa abertura, a tendência do meu tecido é começar a desfiar tudo. Mas se eu colocar o meu tecido no meio dessa abertura aqui, ó, então ele vai costurar aqui, em cima e fora, em cima e fora. E aí, ele vai prender todos os fios do tecido e seu acabamento vai ficar maravilhoso. Então, vou agora colocar a sapata de volta.
Ela está aqui na minha mão. Quando eu coloco, eu faço isso aqui, desço o calcador. Quando eu desço o calcador, eu venho com o indicador esquerdo e baixo aqui o calcador para segurar mesmo. Jogo as linhas para trás. E como ela já está no zigue-zague, agora sim eu vou chulear a roupa. Como eu falei, colocando o tecido na metade da abertura da chapa, aqui, ó. Coloquei aqui, metade em cima, metade fora e vou costurando. Viu só que perfeição? Olha, ficou certinho tanto por baixo quanto por cima. Quando ficar essas pontinhas de fio, você pega a própria tesoura e tira. Então, assim, dá pra perceber que não é motivo deixar pra fazer suas roupas porque você só tem uma máquina. Não é motivo, né? Então, aqui vocês já viram que dá pra fazer as bainhas, dá pra fazer as costuras, dá pra fazer o chuleado, dá pra fazer, na verdade, tudo que vocês quiserem com uma máquina caseira. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do meu canal Costura e Cozenade. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês compartilhem com todos os seus amigos e amigas que estão iniciando na costura. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.